Fala pessoal do meu canal no YouTube, Lenda em Movimento na Pista, sempre estamos aqui para mais um vídeo no canal. Você acompanha um canal que é diverso, tem react, tem investimento, tem ações, claro, o enfoque é em ações. E hoje nós iremos para mais uma empresa a ser avaliada em duas partes, apresentação institucional e apresentação trimestral do resultado. Essa é uma empresa que eu tenho certeza que vocês têm uma certa curiosidade, porque é uma empresa que, de certa forma, piorou os seus resultados em um tempo recente e agora vem apresentando uma melhora. E aqui está a tela do meu computador. E hoje nós vamos de Bradesco. É isso aí. Vamos de banco novamente. Viemos de uma empresa que era como o Itaú, e para exemplificar para vocês, né, como as coisas são, né, a cotação do lucro aqui, ó, aqui em 2019 o lucro líquido de 22 bilhões, depois o lucro chegou a bater 15 bilhões em 23, para vocês verem como a queda aconteceu, né, e aí agora o lucro está se recuperando para o mesmo patamar aqui, por exemplo, de um pouco mais de 2020, né? Digamos assim, um pouco mais de 2020, talvez, entre 2020 e 2021. Então, não é uma empresa de toda ruim, não diria isso, não diria, é uma empresa que está lucrando o mesmo número de 2022, mas assim, no acumulado, né, desse ano, mas é uma empresa que tem apresentado melhora nos seus resultados. Eu acredito que tem certa gestão aqui do banco para se avaliar, mas certamente a empresa está se recuperando, tá? Bom, eu queria avaliar outro banco dentro do ranking, porque eu gostaria de entender como funciona a apresentação. Então, em Bradesco, eu acredito que a empresa tem uma capacidade maior de construção de apresentações, então nós iremos visualizar isso a partir do site de RI. Vamos abrir a apresentação institucional para começarmos a acompanhar como que a empresa mexe, é, mexe com o seu resultado, né? Central de resultados. Vou aceitar todos. Não vamos ver. Nós queremos, na verdade, tem um press release aqui, mas não tem uma apresentação institucional, não. Vamos ver aqui, ó. Apresentações, vamos ver. Aqui, ó, apresentação institucional 2025, postada no dia 28 de maio. Então, a apresentação ela é postada trimestralmente, eu imagino, tá? Vamos lá, então. A apresentação bem grande, 104 páginas, então certamente nós temos muito conteúdo para visualizar aqui. Acredito que o zoom automático fica melhor mesmo para vocês, né? Deixa eu ver. Próximo slide. Eu acredito que ficou bom, né? Ficou boa a visualização. Bom, beleza. Vamos avaliar aqui a apresentação institucional de Bradesco. Vamos tentar chegar no limiar de como que o banco funciona. Obviamente que deve funcionar praticamente como o Banco Itaú. Mas vamos avaliar isso, né? Perfil corporativo. Então aqui são os números recorrentes do consolidado que aconteceu no primeiro trimestre. 5 bilhões de lucro líquido recorrente, um ROI de 14,4%. Esse ROI ele pode melhorar, tá, Bradesco? Então, trate de melhorar esse ROI, mas é um banco que tem aí 2 trilhões de ativos totais, sendo que 1 trilhão é de carteira de crédito expandida, e uma diferença da operação do Bradesco com a do Itaú é basicamente
à frente de seguros, que representa grande parte do resultado da empresa, 2,4 bilhões de lucro líquido, 22% de ROI, 30 bilhões de prêmios emitidos e 414 provisões técnicas. Bom, é um banco que tem 73, quase 74 milhões de clientes, 38 milhões de correntistas, 38 mil correspondentes bancários, 95% estão concentrados aí no mobile e internet, e 99% das transações são realizadas por canais digitais. Então já é uma empresa que não depende mais tanto do físico assim para sobreviver, né? Aqui um pouco da história, nós gostamos de ver um pouco da história da empresa, quando nós avaliamos a empresa, a, a apresentação institucional, nós vemos que a empresa teve um pouco de fundação parecida com a do Bradesco. O Bradesco considera a. O Bradesco não, o Itaú considera a sua história começando em 1924, enquanto a operação bancária em si começou por volta dessa década de 40 mesmo, né? Mas é, foi a primeira companhia da América Latina a adquirir um computador, cartão Bradesco, primeiro cartão de crédito brasileiro em 68, Bradesco Seguros em 83, Internet Banking em 95, América Latina. Então, o Bradesco sempre teve, parece, essa arte de ser mais inovador, ser mais tecnológico à frente, né? Teve o primeiro cartão de crédito, primeiro computador, primeiro internet banking, né? E o banco seguiu numa série de aquisições, tal qual fez o Itaú. Então, dessas aqui eu não conheço nenhuma, a não ser. Eu não conheço nenhum banco de forma específica aqui. Então, mas entre 96 e 2002 foram muitas aquisições, né? 2003 continuou, né? Ah, e aí, aquisições Ágora, né? Corretora. Ágora que é à frente de corretora do Bradesco, né? Primeiro cartão de crédito feito de plástico reciclado, bacana. Entre 2000 e 2019 nós tivemos aqui a aquisição grande do Next, que é o banco digital do Bradesco. Teve o relançamento da Ágora, né? A Veloy, a Bia, que é a frente de inteligência artificial. O Odontoprev, né? Tem participações aqui na Odontoprev, né? Cielo, é, Banco John Deere. Fechou. Então, é um banco que tem aí uma história longínqua aqui dentro do Brasil. Desde 43 o banco está fundado, então uma empresa que tem uma resiliência muito grande na forma que o tempo vai passando, né? Então é bacana. Bom, aqui um pouco da estrutura acionária da empresa, né? Bom, é, aqui tem uma parte de família, né? Família Guiar, tem a Cidade de Deus aqui, né? 28% na ON, né? Deixa eu confirmar aqui com, com fundamentei. Free float de 28%, olha aqui, ó. Então, isso mesmo, aqui. Os controladores acionistas são quatro, né? Bom, olha só, quem tem a ação ordinária é o controlador, ele quase não vai ter preferencial, né? 12% estão com pessoas físicas, né? Bacana.
tem 7 comitês de administração, tem um conselho fiscal, tem um conselho de administração, 18% só composto de mulheres, e aqui o free float, né? Free float gigantesco nas preferenciais, né? Pega a long de 100% nas ordinárias. Então, beleza? Aqui um pouco da estrutura organizacional, né? E aí vai avançando, né? Centralidade do cliente, né? Então, beleza. Aqui como eles segmentam os clientes deles, né? Não sei se vocês se lembram lá mais no Itaú, eles segmentam através do Uniclass, do Personalité. Aqui eles têm o Prime, né? Como uma espécie de Uniclass. Depois eles vão para o Classic. Depois aí você vira Exclusive. Então, aqui imagino que aqui é pessoa física só e aqui é pessoa jurídica. Então, a empresa tem aqui linha de atuação nos dois segmentos, né? Ampla rede de distribuição, perfeito. Empresa que tem grande presença aqui no Sudeste, com toda certeza. Esse D é a distribuição da rede e que é o market share. O maior market share está no Nordeste, por incrível que pareça, né? Legal a empresa trazer essa visão de market share. E aqui a evolução das agências, né? Como é uma tendência, né? Com a questão dos bancos digitais. Não é necessário mais ter tantos canais físicos espalhados pelo Brasil. E ano a ano esse número está se retraindo, né? Então, no número de agências até que deu uma estabilizada, mas caindo, né? Mas o número de ponto de atendimento aqui, o PAIS eu não sei o que que é, mas o ponto de atendimento tá decrescendo aqui, né? Unidades, né? UNs. E aí tem 38 mil correspondentes bancários. Gostei dessa visão aqui de trazer o market share. Muito bacana. Aqui distribuição da rede, né? Grande parte se concentrando aqui no Sudeste. Acho que é natural, mas o segundo mercado do Bradesco está no Nordeste. Cada vez mais digital, então essa é uma frente que o Bradesco se mostra à frente do Itaú. Então tem frente de inteligência artificial, tem a frente da BIA, né? A BIA é muito conhecida, mesmo quem não tem o Bradesco já escutou falar da BIA pelo forte marketing da BIA, né? Tem 1.500 startups conectadas, né? Mais de 17 investimentos em startups. Então, a empresa tem aí uma espécie de aceleração digital com o uso intensivo de inteligência artificial, dados e analíticas, né? Então, é uma empresa que tem essa concentração nessa questão que eu sempre vi no Bradesco muito forte, de fato. E aqui, pessoas de cultura, né? Falando um pouco sobre a questão dos funcionários, né? 50% das funcionárias dos mais de 83 mil funcionários são mulheres, 36% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, 30% são negros, 23% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras, 5% são pessoas com deficiência, bacana, número alto, né? E 202 mil participações em treinamentos já no primeiro trimestre de 2025. Então, uma empresa aí que tem esses focos, né, esses grandes enfoques com questão às mulheres, os negros, né? Natural. O Itaú mostrou uma mesma visão nessa daqui, natural. Aqui é a Fundação Bradesco, né? É bem legal isso daqui. Formação humanista de quase 4 mil funcionários. Educação gratuita de qualidade para quase 2 milhões de usuários. Com escola virtual, com os cursos rápidos e gratuitos na escola virtual.
né. Então, eu lembro que quando eu estava na escola pública, eu fui muito impactado por programas desse tipo, de empresas que são enormes, como o Bradesco é, de promover um curso de informática, né. Esses cursos, quando você está ali criança, você está ali adolescente, são de muita valia, e é um trabalho social enorme, gigantesco, né. 40 escolas em 27 estados do Brasil, então é um programa muito diverso, programa que, com certeza, vale a pena a empresa tocar. Aqui, a questão de ESG, né, então, aquela questão de carbono zero, né, toda aquela questão toda, em diante. Aqui os principais ratings, né, vamos passar. E aqui o plano de transformação. Bom, aqui eles querem ter, eh, esse aqui é um pouco das metas que eles estão apresentando. Então, vamos passar reto. Aí destaques de tecnologia, né? 100% dos primeiros atendimentos são feitos por IA. Mais de 1.600.000 de conversas. Aí para os funcionários também, né? GitHub Copilot. É, bacana. E vem os números do primeiro trimestre. Aqui, ó, mais 8% versus o quarto tri. Mais 39% versus o primeiro tri. Ano contra ano. Então foi um número de crescimento muito bom. Só esse ROI aí que podia estar um pouco melhor, né? Aí, um pouco mais, entrando mais no detalhe, né? Do resultado recorrente. Ah, vamos ver aqui, ó. A PDD expandida, ela já de fato decresceu, né? É uma coisa que comprime muito a margem, né? Do, do negócio. A margem com clientes veio um pouquinho menor aqui no primeiro tri, em comparação. Não, aqui tá certo. Aqui, ó. Primeiro tri aqui e aqui. Então, no primeiro tri veio mais forte a margem com clientes. Deixa eu ver aqui a receita de prestação de serviços. Também cresceu um pouquinho, tá bacana. As despesas operacionais cresceram um pouquinho, natural, com o tempo, né? Despesas tributárias também vão crescer. E tem aqui um resultado de participação em coligadas, né? 50 milhões. E o que é o resultado de operações de seguros, né? Então, 5 milhões e 300, né? O resultado operacional veio em 7 bilhões e 500. Né? Então não foi um resultado ruim para o Bradesco no primeiro trimestre de 25. A margem financeira cresceu, a receita de serviço e prestação de serviço cresceu, seguros de previdência e capitalização também cresceu, né? Então, aqui o lucro, né, ao longo do tempo, é, o lucro no primeiro tri já veio muito parecido com o lucro do quarto tri. Então, resultado muito crescente. Considerando que o resultado do quarto tri é sempre um pouquinho melhor, né? Então, resultado a se comemorar. Carteira de crédito expandida. Então, aqui já começa a entrar um pouquinho mais no detalhe, né? O crescimento anual em todos os segmentos. Então, em pessoas físicas cresceu, micro, pequenas e médias cresceu, grandes empresas também cresceu. Então, o que acontece? O banco ele tem esses segmentos para emprestar dinheiro. Basicamente, um dos maiores é o do segmento do crédito rural. Aqui é a variação, né? Então não é o maior. Aqui, ó, mas é isso mesmo. O maior, ele é o de pessoas jurídicas de forma impressionante, mas
Aqui estão as carteiras de crédito no consolidado. Ah, pessoas físicas aumentou, todas as frentes aumentou bastante, né? Ah, e a gente precisa ver como que ficou a PDD, né? Aqui, ó, um ano aqui, a bomba deu uma explodida, né? Cliente segmento atacado. Teve um cliente do segmento atacado que atrapalhou bastante eles. Eu imagino que eles estavam naquele negócio da Americanas, né? Acho que teve uma questão assim. Ah, aqui é por estágio, né? Por risco. Aqui o PDD e custo de crédito, né? Então, custo de risco está estável, né? Nos 3%, mas já teve bem menor, né? Tava rodando bem menor, mas todos os bancos estão rodando nessa margem. 3, 4%. Tá, tá padrão. Tá padrão como era aqui nos anos de 17 até 19, né? Aqui em 21, de forma estranha, esse número ficou muito abaixo, né? Aqui o índice de inadimplência, né? Então, consegue ver que o índice de inadimplência para pessoas físicas ainda está muito alto, os padrões que nós costumamos ver, mas é um padrão que eles carregam há algum tempo, né? De ter essa margem de inadimplência muito estranha para pessoas físicas. É, o pico aqui em dezembro de 2015, né? Foi um auge de crise também, né? Micro, pequenas e médias empresas, né? Grandes empresas com inadimplência bem tranquila. E aqui eu tô total, né? E acaba puxando esse número para cima pessoas físicas e as micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas acabam não contribuindo tanto para esse total aqui em vermelho. Mas é um índice de inadimplência ainda muito. O que me estranha é que esse índice de inadimplência já bateu aqui 5,5. Em dezembro, ninguém entrou nesse desespero, né? O problema é que o índice de inadimplência ele cresceu de 2,8 aqui para 4,3 e foi crescente até junho de 23. Então, o banco tem feito um excelente trabalho de reduzir esse número ao longo do tempo, mas pode melhorar ainda mais, né? Acho que esse número podia melhorar ainda mais. Para 3 aqui a gente ia ficar rindo à toa. Que as margens com clientes, né? Margem com cliente líquida veio bem bom, resultado muito bom. Aqui as captações, né? Questões dos depósitos, dos investimentos, das debêntures, né? Tudo das poupanças, né? Olha a quantidade de pessoas que têm poupanças, né? Recursos de clientes líquidos de compulsórios, 394 bilhões. Beleza? Aqui a receita de serviço, né? Ah, os maiores crescimentos estão aqui, né? Eles estão destacando. Venda de cartão, administração de consórcios e mercado de capitais. Eu posso afirmar, eu tenho um, eu tenho Bradesco. Eu vou contar uma história para vocês. Eu era do Itaú, falei, não, eu vou passar para o Bradesco agora. Tentei ser do Bradesco, não consegui. Simplesmente impossível de ter relacionamento com eles, porque eles não atendem. Eu não consegui usar o cartão. Não me ofereceram um cartão de crédito rapidamente. E aí, acabou que eu voltei pro Itaú, viu? Eu tô sendo feliz lá no Itaú. Mas
eles estão muito fortes com essa questão de consórcio, né. Então, olha o crescimento do número de consórcios de 707 milhões para 648 milhões para 707 milhões, crescimento de 10% no ano. E esse é um mercado que eu acredito que vale ouro, porque é uma receita quase que, digamos assim, limpa, né. A renda de cartão também é uma empresa muito promissora para mim, é uma receita muito promissora, né. Conta corrente com pouca evolução, mas eu acho que é natural, né. Administração de fundos também com uma evolução tímida. Operações de crédito teve aqui um leve prejuízo, mas o mercado de capitais, a assessoria financeira também foi muito boa, né. Então, no final, deu um crescimento que foi bom, na verdade, contra o trimestre foi bom, né, mas contra o trimestre de 24 não foi tão bom assim ainda. Eh, mas, né, ok, aqui os correntistas do banco flat, né, a administração de fundos tá aqui subindo, volume transacionado, né, em bilhões, é muito alto, né. No quarto tri olha a diferença, né. Primeiro tri já aumentou, por isso a renda de cartão teve esse acréscimo expressivo, né. Aqui as despesas operacionais, é interessante olharmos, mas como nós já vimos lá atrás, a despesa operacional cresceu, né. Eu nem sei por que que a gente está fazendo esse resultado aqui, mas tô achando a apresentação institucional deles muito mais expositiva sobre o primeiro tri do que a apresentação institucional de fato, né. Aqui seguros, né, resultado de seguros. Aqui o guidance. Conclusões: despesas controladas, concordo. Carteira de crédito crescendo, concordo. Receita de prestação de serviço veio bom, né. Eles trouxeram bem os destaques positivos. Acho que primeiro tri, eu acho que é só essa questão mesmo do PDD. Eu acho que é isso. Principais negócios bancários. Bradesco Principal. Eles tiveram uma renda, ah, tá, renda maior que 25 mil. Hum, aí vai mostrando um pouco das frentes de negócio, né. Aqui o crédito consignado, né. Olha lá, rede de agências com muita correspondência. Setor público dominando aqui o consignado. Aí, 14% de market share em crédito consignado, né, é muito. 11 milhões de aposentados recebem através do Bradesco, é muito consignado. Financiamento de veículos, de média de 103 mil. Prazo médio 45 meses. Aqui mais pessoa física contraindo, né. E o crédito imobiliário, beleza. Crédito para agronegócio, aqui o consórcio.
beleza. Aqui a frente de seguros, né? Mas o seguro, eu confesso que eu ainda não entendo muito de seguros. Eu não consigo trazer aqui um norte de seguros. Não consigo trazer tanto um norte assim de seguro, para ser sincero. Grupo líder no mercado brasileiro, é isso mesmo. Né? Dizem que o seguro do Bradesco ele é muito bom, né? O lucro líquido foi de 9 bilhões e 24. Muito forte. Mas traz resultado da vida e previdência. Saúde também traz bastante resultado. Ah, tá. Aqui a questão do resultado financeiro, né? Interessante. Aqui é a DRE, né? Dos seguros. Então ele traz apartado, né? Não é como o Banco do Brasil que tem a frente de seguros apartadas, né? Pela BB Seguridade. Valuation, com desconto. Se você for falar, é assim mesmo, com desconto, né? Mas aqui é preço sobre lucro. Aí aqueles indicadores de ações que nós já bem conhecemos que nós não recomendamos. Aqui, a empresa que distribui bastante dividendo e juros sobre o capital próprio, né? O estatuto provisiona 30%, né? Mas o valor provisionado no primeiro TRI é de 59%. Aqui o valor de negociação, né? Beleza. Aqui política econômica, né? É, beleza. PIB, ciclo de crédito, né? Ia passar rapidamente mesmo, porque eles até fazem um disclaimer, né? Bom, vamos lá. Apresentação institucional muito completinha, eu acredito, tá? É, talvez eu acredito que faltou um pouco mais de explicação sobre como a empresa funciona. Mas é como eu falei também, né? É mais do mesmo, banco é banco. Acho que a grande diferença aqui de Bradesco para Itaú é que Bradesco tem uma frente de Itaú de seguros muito bem consolidada, tanto que eles trazem o resultado à parte e eles detalham muito bem isso aqui na apresentação. Eu temo que essa apresentação institucional esteja misturada com a apresentação do primeiro trimestre de 2025. Inclusive, eu vou até conferir isso agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Acho que essa apresentação de teleconferência. Deixa eu ver. É, é a mesma apresentação, tá? É, a mesma. Talvez, pro segundo, eu vou vir diferente. Ao invés de eu pegar a apresentação, eu vou dar um react desse vídeo aqui no YouTube. 1h46. Talvez valha dar um react pra gente aprender bastante aqui juntos.
né? Não sei se pegaria eh, como direitos autorais, né? A gente pode fazer um teste. E é isso. Bradesco é isso, né? Acho que é mais falar mais do que isso sobre Bradesco é complicado. Talvez o press release a gente tenha algo muito mais detalhado, assim, né? Fazer um press release pequeno, né? É. Aqui que vai estar o pesado igual do Itaú, né? É. Mas é bem explicadinho, pelo que parece, né? É. Não, não, não. Mesma coisa do Itaú. Mas tá bom. Ótimo. Então, é isso que eu queria falar sobre o Bradesco. Eu queria passar pela prestação institucional para a gente dar uma olhada em como funciona essa prestação institucional. E logo mais nós voltamos com os resultados de forma mais assertiva. Talvez vai ser um vídeo bem menor, esse próximo vídeo. E vamos ver como é que nós terminamos a apresentação aqui com o Bradesco, tá ok? Para quem me assiste, muito obrigado. Nós estamos juntos, avaliando empresas sempre. E até mais e um abraço.